Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Irmãos, deixa eu só reforçar alguns avisos aqui, antes de nós entrarmos na mensagem. Primeiro aviso, o pastor pediu para que mandasse um abraço dele para todos vocês. Ele não pôde estar aqui hoje à noite conosco, mas pediu para que eu mandasse um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, e querendo Deus, no domingo ele estará aqui conosco, tá certo? Também o nosso irmão Ismael não pôde estar aqui conosco, acabou passando por um procedimento cirúrgico simples, mas requer descanso e uma boa recuperação. Tá bom, meus irmãos? E no domingo, como foi dito aí pela Júlia, o nosso culto será só de manhã. Então, se prepare para esse tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Nós estamos numa terça-feira profética, e eu quero convidar os irmãos para lermos um texto da Bíblia Sagrada, que está em Atos, capítulo 16. Se você puder abrir sua Bíblia, em Atos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 16 também. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, eu pedi para que os irmãos projetassem aí o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem será exatamente este que nós estamos aqui. Provocadores de milagres. Alguém aqui precisa de um milagre? E você sabia que existem milagres que nós provocamos? Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E na medida que eu for expondo a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor possa ir movendo profundamente e poderosamente o seu coração. Eu tenho a absoluta certeza que essa noite é uma noite que Deus marcou para fazer milagres na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nome de Jesus. Atos, capítulo 16, eu vou ler na versão que eu estou utilizando, a partir do versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
e a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar e te adorar por este privilégio, do qual o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos diante da tua presença, diante da tua palavra, junto com a tua igreja, reunidos aqui para falar da tua palavra. Que o teu Espírito possa continuar fluindo nesta noite, assim como o Senhor já tem fluído nos louvores, nas oportunidades que aqui foram ministradas. Deus, que a tua presença, que é a presença do Espírito Santo, na medida em que a pregação for sendo transmitida, Senhor, vá testificando ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs que é a tua palavra, e que haja milagres aqui nesta noite, que haja milagres nesta noite, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Por certo, você já deve ter lido, relido, ouvido mensagens acerca deste milagre maravilhoso. Agora vale lembrar que por trás do capítulo 16, nós precisamos observar que existe um contexto histórico. A Bíblia vai dizer que Paulo está para fazer a sua segunda viagem missionária. Isso você pode observar no capítulo 15, a partir do versículo de número 36. Nós observamos, e está escrito na palavra de Deus, que Paulo e Barnabé desejam ir fazer a obra de Deus, desejam ir visitar os outros irmãos. Ora, se você observar, e se os irmãos forem me ajudando aí, fica legal também, aí e aqui, para os irmãos também acompanharem. Capítulo 15, versículo de número 36 a seguir, a Bíblia vai dizer o seguinte: alguns dias depois, ou algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:
voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Próximo. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Só para uma recapitulação para a mente dos irmãos, vocês vão se lembrar que este João, também chamado Marcos, em um determinado momento de uma viagem que eles estavam fazendo, no meio do caminho, ele decidiu voltar para trás. Ele decidiu recuar. Ele não quis seguir viagem e não quis continuar fazendo a missão. Isso deixou o apóstolo Paulo muito irritado. Isso deixou o apóstolo Paulo muito, mas muito bravo, muito nervoso. Então é verdade que na segunda viagem missionária, Paulo não quis que este João Marcos fosse com eles. É por isso que vocês vão perceber que dentro do capítulo 15, nos seus últimos versículos, Barnabé e Paulo vai ter um desentendimento. E esse desentendimento é justamente por causa de um homem chamado João Marcos. Porque Barnabé quer levar João Marcos consigo. E Paulo está dizendo, olha, se for para levar João Marcos para a viagem missionária, eu não vou ir com vocês. Próximo. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois, olha o que eu estou dizendo para vocês, abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Percebe, irmão, que o Paulo está muito bravo, sabe o Paulo? O apóstolo Paulo ficou muito bravo com João Marcos, ao ponto de ambos tiveram um desentendimento. Ainda bem, irmãos, que é só Paulo e Barnabé que tem desentendimento. Todos nós aqui nunca tivemos. É bem tranquilo. Mas é o Paulo e é o Barnabé que vão ter um desentendimento. E por causa desse desentendimento tão sério que se separaram, então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Próximo. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Então observe, irmãos, que o capítulo de número 15, ele vai anteceder o capítulo de número 16. O que é que está acontecendo aqui no capítulo 15, a partir do versículo de número 36? Algo chamado ruptura. E é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui na comunidade este ano. Desde janeiro, o pastor tem lançado sobre nós de que este ano será o ano de ruptura. Parafraseando, o que é que está acontecendo aqui? O mentor, que é o Barnabé, e vocês lembram que ninguém queria andar com Paulo, lembra? Quando Paulo se converte, ninguém quer andar com Paulo. Aliás, até um profeta que Deus levantou para orar por Paulo, ele vai falar com Deus, dizendo assim, Senhor, eu acho que o Senhor não está sabendo quem é o Paulo. Deixa eu explicar para ele quem é o Senhor. Ele tem cartas. Ali para o capítulo 9 de Atos, você vai observar essa narrativa. Ele tem cartas. E a carta deles é o seguinte, por onde ele passar, e se ele pegar um cristão, ele está prendendo, está levando e está participando até de morte. Inclusive, ele participou da morte de Estevão.
E Deus vai dizer para o profeta chamado Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E quando Deus decide escolher alguém, Deus se responsabiliza em moldar o vaso. Fica tranquilo. Ninguém queria andar com Paulo. Então, o Barnabé, o que é que ele vai fazer, como nós conhecemos aqui na comunidade? Ele vai começar um processo de discipulado. E olha que eu penso que discipular Paulo não era fácil. Ele deve ter muitos desafios, mas chegou um momento de agora o discipulador deixar o discipulado escolher outros discipulados para discipular outras pessoas, para que o reino de Deus venha crescer. Então eu quero aqui, irmão, já na minha introdução, dizer algo para você que ama muito o seu discipulador, que tem uma gratidão profunda por ele, e deve continuar tendo mesmo. Mas eu penso que Deus está te levantando também para discipular outras pessoas. Deus está te preparando este tempo todo, não só para ser discipulado, mas também para discipular pessoas. Então haverá momentos na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, que Deus vai criar situações de ruptura para que possamos ir para um próximo nível. Porque se Deus não criar esses ambientes de ruptura, nós não avançamos, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, e ainda podemos não perceber que existe no meio do caminho alguém chamado Silas. Porque se não há essa ruptura no capítulo de número 15, irmãos, Silas nunca seria apresentado diante da comunidade. Silas nunca teria o privilégio de andar com Paulo. E andando com Paulo, viver milagres poderosos, extraordinários e excepcionais. Porque é comum nós, irmão, nos acomodarmos em ambientes tranquilos, nos acomodarmos com as situações que estão acontecendo. Mas me parece que de vez em quando Deus permite que algumas rupturas vão acontecendo no caminhar da nossa vida para crescermos, para evoluirmos, para vivermos milagres diante de Deus de uma forma poderosa e especial. Lá vai. E eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para alguém que está aqui nesta noite, presencial ou no online. Deus não te chamou da onde Ele te chamou. Deus não te escolheu da onde Ele te escolheu. Deus não te tirou da onde Ele te tirou para você viver andando na sombra de Barnabé. Barnabé é legal, Barnabé é importante, não deixe de honrar Barnabé, mas Deus está dizendo: eu te preparei o tempo todo para você viver na minha presença e discipular outras pessoas e mostrar o caminho do milagre. Quem um dia foi discipulado, irmão, sabe o poder que é ser discipulado por alguém que é crente salvo em Cristo Jesus. Mas existe um povo esperando a comunidade da graça em São Bernardo do Campo para nos levantarmos na presença de Deus. Porque eu creio, irmão, nessa palavra que eu vou liberar, e Deus falou poderosamente comigo. A comunidade da graça em São Bernardo do Campo irá viver momentos de sinais, prodígios, maravilhas, milagres diante da presença de Deus. Mas para isso nós precisamos estar atento e percebendo o que Deus está fazendo.
o mover do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se move, irmão, coisas poderosas, maravilhosas e extraordinárias acontecem. Esses dias eu ouvi uma frase e quero liberá-la no seu coração. Deus não vai pegar leve com quem Deus investiu pesado. Só Deus sabe o tanto que Ele investiu na sua vida. Só Deus sabe de onde Ele te tirou. Só Deus sabe o quanto Ele tem derramado a presença dEle na sua vida. Então fique esperto, fique atento, porque Deus também quer te levantar como um discipulador, porque o Silas está disposto para ser escolhido, para viver também milagres diante da presença de Deus. A Bíblia diz: e subiu Jesus para o monte, e escolheu para si quem Ele quis. É Deus quem escolhe, é Deus quem faz, é Deus quem movimenta. E eu tenho certeza que para vivermos aquilo que Deus quer que vivamos na comunidade da graça, precisamos viver algo extraordinário diante de Deus. É dentro deste contexto, é dentro deste cenário que vai acontecer Atos capítulo de número 16. Se não, vejamos, agora eles estão cada um para o seu lado, cada um fazendo a obra de Deus. E eu quero tomar cuidado e fazer um parênteses aqui, e não quer dizer que para fazermos a obra de Deus precisamos sair da comunidade da graça, ok? Senão alguém já está todo animadinho dizendo assim: não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu falei sobre discípulo, falei sobre discipulado, talvez, quem sabe, até uma célula. Deus está preparando para você dirigir esse ano. Mas você está dizendo: eu amo tanto meu discipulador. Que bom, irmão. Pensa um discipulador que vai ficar feliz quando você se colocar na posição e se apresentar e dizer: a partir deste ano eu quero assumir uma célula. Imagine Deus trabalhando através da sua vida. Deus fazendo coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. É dentro deste cenário que vai surgir o capítulo de número 16. Agora, Paulo, já tendo escolhido Silas, a Bíblia vai dizer que eles desejam ir para a Ásia, fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que o Espírito o impede. E Paulo, no capítulo 16, versículo de número 9, vai ter uma visão. E a visão é de um homem da Macedônia, dizendo o seguinte: passe a Macedônia e nos ajude. O desejo de Paulo é ir para a Ásia, mas Deus o levará para a Europa, aonde fica Filipos. E você sabe, quando eles chegam na cidade de Filipos, a Bíblia vai dizer que Paulo, agora debaixo desta visão, ele vai procurar um lugar para orar. E nós aprendemos aqui no domingo, irmãos, e eu preciso só fazer esse reforço, que nós temos uma prioridade chamada prioridade zero. E esta prioridade zero está relacionada à oração. Porque quem sabe o poder de uma oração, ou quem sabe ter o poder de uma vida em oração, independente do lugar que ele esteja,
independente da situação que ele esteja vivendo, ele não consegue ficar sem orar. Lembra, a Bíblia vai dizer, lá no livro do profeta Daniel, que o rei baixa um decreto. E o decreto é 30 dias sem orar. 30 dias sem falar com Deus. Só podia pedir um favor para um rei. Imagine, irmão. Como é que alguém crente salvo em Cristo Jesus fica 30 dias sem falar com Deus? Não dá, irmão. Não dá para passar um dia. Não dá para passar uma semana. Imagina 30 dias sem falar com Deus. Não tem como. E a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo disso, sabe o que ele faz, irmão? Ele sobe para o quarto dele. Ele abre as janelas. E a Bíblia diz que Daniel orou 3 vezes por dia, como costumava a fazer. O Daniel não só foi ter uma vida de oração por causa do decreto. Porque quem sabe o poder de uma oração não vive por decreto. Não vive por lei. Não vive por necessidade, mas vive por intimidade. E o Paulo, conhecendo o poder de uma oração, porque ele foi alvo de oração um dia, como eu disse para vocês, lá em Atos capítulo de número 9, ele aprendeu direitinho, irmão. Então, onde Paulo chegava, ele procurava um lugar para orar. E a Bíblia diz que é procurando um lugar para orar, que Paulo, e agora com Silas, acha uma mulher chamada Lídia, que é vendedora de púrpura. E eles estão lá, conversando, batendo um papo, Paulo evangelizando, aproveitando o momento. E a Bíblia diz que naquele território, atenção, existe uma potestade demoníaca. Existe um espírito demoníaco. Mas eu quero liberar a segunda palavra profética para essa casa de oração. Aonde o povo de Deus chega, não tem potestade, não tem principados, não tem reino da maldade que permaneça de pé. Às vezes nós não sabemos, mas por causa de uma ruptura, Deus nos coloca em ambientes que estavam sendo dominados pelo diabo. Mas você chegou lá. E você chegando lá, a presença de Deus também chegou lá. E aonde um servo de Deus está, através da presença de Deus, o diabo não pode permanecer. O diabo não pode ficar. O diabo não continuará a escravizar as pessoas. Por quê? Porque um homem de Deus chegou lá. Uma mulher de Deus chegou lá. Um servo de Deus chegou lá. Uma serva de Deus chegou lá. Deus não te colocou naquele hospital só para você ficar averiguando pressão de paciente. Que é isso? Deus não te colocou nessa escola só para você ficar cuidando das crianças. Não, também não. Deus não te colocou naquela montadora ou naquela fábrica só para você ficar montando carro, ou seja lá o que for. Não, 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 não. Deus não te colocou naquela contabilidade, naquela imobiliária, só para você ficar vendendo casa ou vendendo apartamento. É porque Deus está dizendo: eu vou mover o meu espírito através de você. Porque eu sei que lá, meu Deus, há pessoas que estão aprisionadas pelo diabo e que não conhecem o poder da graça.
que não conhece sinais, não conhece prodígios e não conhece maravilhas. Mas o Espírito de Deus se move nesta noite através dessa palavra para lhe dizer: eu vou abrir os seus olhos. Eu vou lhe dar sensibilidade espiritual. E se prepare, porque sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer na sua vida, naquele lugar, na sua casa, na sua família. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: nós vamos provocar milagres. E serão milagres extraordinários, que as pessoas não se contentarão, e o nome do Senhor será glorificado no nome de Jesus. Uma moça, uma mulher, possessa por demônios, começam a seguir Paulo e Silas. E ela está falando até a verdade, irmão. Esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos do Deus vivo. E a gente fica feliz, né, irmão? Oh, coisa maravilhosa, extraordinária. Mas isso não pode se prolongar muito tempo não, viu, irmão? Se você perceber que está havendo um prolongamento disso, peça discernimento espiritual. A Bíblia diz que Paulo e Silas ficam incomodados com aquela situação. E Paulo percebe que naquela mulher tem um espírito de adivinhação. Tem um espírito maligno. Tem uma potestade que atua lá. E Paulo incomodado, está no texto. Você pode ler. Atos 16, versículo 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus vivo. Olha o 18. E fez isto, ela, por muitos dias. Não foi um dia. Não foi 2 dias. Não foi 3 dias. Foi por muitos dias. E o Paulo, cheio do Espírito, perturbou-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando, saias dela. E demorou 3 dias. E demorou 1 semana. E demorou 1 mês. E na mesma hora, o deixou. Que a gente não tem conversa com o demônio, irmão. A gente expulsa no nome de Jesus. E eles têm que sair. Porque Deus nos deu autoridade. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e colocar as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Como um ato profético, você pode estender as suas mãos? Pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, Deus lhe dá autoridade. E aonde você colocar as suas mãos, Deus realizará
sinais, prodígios e maravilhas. Porque nós fazemos e fazemos no nome de Jesus Cristo. O nosso pastor costuma dizer, e eu acho interessante, não existe um ungidão. O que existe é pessoas ungidas pelo Espírito para fazer coisas maravilhosas através do nome de Jesus. Este nome tem poder para curar os enfermos. Este nome tem poder para ressuscitar os mortos. Este nome tem poder para atrair a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Tudo que nós fazemos, fazemos no nome de Jesus. E quem profetizou isso foi o próprio profeta dizendo: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E hoje Deus traz paz ao nosso coração, porque nós não estamos falando palavras de homens, nós estamos falando a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz, e aquele demônio foi expulso na mesma hora. E como recompensa, irmão, da obra que Paulo está realizando junto com Silas, eles vão ganhar um troféu. Eles vão ganhar, sei lá o que. É isso que aconteceu com eles? Não. A Bíblia diz que pegam eles, irmão Fabiano, e os levam à praça pública. E na praça pública, todo mundo vendo, pensa na Praça do Paço, uma multidão reunida, Paulo e Silas, dizendo: agora chegou a nossa vez, agora chegou a nossa hora. Afinal de contas, libertamos uma moça que estava com espírito de adivinhação. Não, irmão. A Bíblia diz que eles vão ser chicoteados, vão receber chibatadas. A Bíblia chama de um açoite. Um açoite quer dizer 40 chibatadas menos uma, 39. Eu vou falar uma coisa que é verdade. Talvez alguns assimilem ou não. Mas quem mexe com obra de Deus, carrega no seu corpo marcas. Carrega na sua alma marcas. Carrega no seu ministério marcas. E quem já mexeu com obra de Deus, e quem mexe com obra de Deus, sabe o que eu estou dizendo, irmão? Nem sempre será flores. Haverá dias de angústia. Haverá dias de sofrimento. Haverá dias de amarguras. Mas que bom que nós fomos ministrados aqui pelo grupo de louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Haverá dias que nós não teremos fruto na videira. Haverá momentos que a vaca não vai dar o que ela precisa dar. Mas mesmo assim, nós nos alegraremos, bendiremos e glorificaremos o nome de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a qualquer momento, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se levantará. Eu vejo lágrimas e isso é sinal de presença de Deus. Quem sabe você chegou aqui nesta noite machucado,
sufocado, chorando, sem saber o que fazer. Mas Deus está dizendo, através da sua palavra: você está no lugar certo, na casa certa, no culto certo, no momento certo, porque haverá sinais, prodígios e maravilhas para a sua casa. Haverá sinais, prodígios e maravilhas para a sua família. Deus é especialista, Arthur, em preparar cenários para manifestar a sua glória, a sua graça, o seu poder e a sua unção. Quem sabe alguém está dizendo: já era para o Paulo, já era para o Silas, mas o melhor ainda estava por vir, irmão. Porque Deus trabalha infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Além de eles tomarem uma surra, eles vão parar na prisão. Meu Deus, que coisa terrível, irmão. Isso é coisa de um homem de Deus passar? Isso é coisa de uma mulher de Deus passar? Isso é coisa de um supervisor de área passar? Isso é coisa de um líder de célula passar? Isso é coisa de um crente que ora, que jejua, que lê Bíblia passar? Pois é, irmão. Existem cenários que estão sendo construídos por Deus, porque Deus quer mostrar o poder dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. A Bíblia diz que eles vão para a prisão. Meu Deus. Mas crente, irmão, você já percebeu? Eu estou falando isso, você que está aqui presencial ou online, você já percebeu que crente não é normal? Não. Pensa, um povo estranho é crente, irmão. Se fosse você, estou finalizando, se o grupo de louvor já quiser chegando, pode vir. Se fosse você, nesse cenário, o que você faria? Mas crente não é normal, né, irmão? Como é que o senhor chama? Alexandre? Crente não é normal, né? A Bíblia diz, irmãos, está no texto, capítulo 16, a partir do versículo de número 25, perto da meia-noite. Lembra que eles estão presos, estão ensanguentados, estão com o corpo todo marcado. Mas quem conhece o caminho da oração, quer anotar não? Conhece o caminho do milagre. Quem conhece o caminho da oração, conhece o caminho do milagre. Qualquer outro estaria esperneando, estaria dizendo: eu vou abandonar a obra de Deus, vou parar de mexer com negócio de célula, supervisão, vou parar de mexer com grupo de louvor, vou parar de mexer com pregação, vou parar de mexer com instrumento, vou parar de fazer qualquer coisa. Mas quem conhece o caminho do milagre, conhece o caminho da oração. E perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando. Estão cantando e orando. E eu pergunto, irmão, isso é coisa de se fazer dentro de uma cadeia?
estando preso, irmãos. Se fosse qualquer um de nós, e eu me incluo também, talvez eu estaria chorando, irmão. Reclamando, murmurando, dizendo, quando eu sair daqui, quero mais saber de obra de Deus. Lembra o tema da minha mensagem? Pode projetar aí de novo? Provocadores de milagres. Existem milagres, quer anotar? Anota. Que nós provocamos, dependendo da atitude que tivermos. Paulo e Silas, perto da meia-noite, estão orando e louvando. Louvando e orando. Irmãos, existem guerras e batalhas que nós não vamos vencer na força do nosso braço. Existem guerras e batalhas que nós não vamos vencer com os nossos diplomas. Existem guerras e batalhas que nós não vamos vencer por causa da nossa network. Existem guerras e batalhas que nós não vamos vencer por causa da nossa influência. Existem guerras e existem batalhas que nós não vamos vencer por causa dos recursos que nós temos. Mas existem batalhas e existem guerras que nós vamos vencer orando e cantando. Cantando e orando.